Olá pessoal, que Deus te abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nessa palavra, eu quero passar para a senhora, para o senhor, porque eu tenho certeza que vai mudar a tua história, ok? Pessoal, a Bíblia fala sobre o cego Bartimeu. Você conhece a história dele, não conhece? Aquele que estava à beira do caminho, clamou o Senhor Jesus, e a multidão mandava ele calar a boca. Cala-te, não é isso? E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa história maravilhosa, linda, perfeita, de perseverança, de decisão. Isso que nós temos que ter. Você sabe a diferença entre situação e condição? Fugiu aqui. Entre situação e condição. Então, há uma diferença muito grande entre situação e condição. Pessoal, você sabe que a situação de Bartimeu naquele momento era uma situação muito ruim. Ele era cego, ele era mendigo, ele dependia das pessoas para tudo. Imagina o sofrimento daquele homem. Vamos trazer um pouquinho a memória, vamos tentar pensar. Veja bem, ele era cego e mendigo. Naquela época não tinha chuveiro, naquela época talvez não tinha o sabonete que tem hoje, não tinha os materiais de higiene que tem hoje. Imagina a situação daquele homem, imagina como aquele homem deveria ter um mau cheiro em seu corpo, porque ele era mendigo, ele era cego. Então a vida daquele homem não era fácil. Não somente a dele, mas como de muitas pessoas que se encontravam naquela situação naquela época. Agora, trazendo para o dia de hoje, quantas pessoas se encontram em uma situação difícil, em uma situação deplorável, dependendo de pessoas para comer, para morar, dependendo de pessoas para tudo, não é isso? Não mudou muito a situação hoje de muita gente. Tem pessoas que se encontram na situação que Bartimeu se encontrava há milhares de anos atrás. Mas veja bem que Bartimeu tomou uma decisão e ele começou a clamar. Ele arrumou um jeito de chamar a atenção do Senhor Jesus para a situação da vida dele, para aquela situação que ele está vivendo, para o momento que estava passando. Ele se revoltou, ele não aguentou mais aquela vida de humilhação e começou a clamar o Senhor Jesus. Ele clamou pelo Senhor Jesus, ele clamou, e ele clamava, a multidão mandava ele se calar, mandava ele calar a boca, mas enquanto ele não conseguiu chamar a atenção do Senhor Jesus para ele, ele não sossegou. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que prestar atenção nisso, pessoal. A Bíblia é feita para a gente ser imitadores dela, muitas das vezes, e fazer aquilo que está escrito. Bartimeu, ele não desistiu, ele botou dentro dele: hoje eu vou mudar minha história, hoje eu vou mudar minha situação, ou eu não vou viver mais desse jeito. Então ele buscou, ele clamou a Deus, não com sentimento. Ele não clamou a Deus com o coração. Ele clamou a Deus com a razão. E você vai entender isso daqui a pouquinho. Quando o Senhor Jesus se voltou para ele, mandou chamá-lo, a Bíblia fala que ele se levantou, lançou de si a capa e foi ter com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu torne a ver. Aí foi a jogada, pessoal, de mestre de Bartimeu. Aí eu vi toda a inteligência desse homem, toda a sabedoria desse homem. Por isso que nós não podemos usar o coração quando estamos diante de Deus, do altar. Usar sempre a sabedoria, a razão, buscar em Deus a sabedoria. Veja bem que quando o Senhor Jesus perguntou para ele: o que queres que te faça? Ele não pediu riquezas, ele não pediu um chuveiro quente, ele não pediu roupas novas, ele não pediu nada material. Ele pediu o quê? Que eu torne a ver. Ele falou: Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. Por quê? Ele voltando a enxergar, ele mudaria a sua condição, não a sua situação. Ele mudaria a sua condição, não a tua situação. Tem gente, pessoal, que ela pede a Deus para mudar a sua situação, mas esquece que quando nós mudamos a nossa condição, nós abrimos a nossa visão espiritual. Por exemplo, do que adianta a pessoa ficar rica se a visão dela é de pobre? Ela vai ficar pobre depois de um tempo. Do que adianta a pessoa ela querer ser empresário se a visão dela é visão de funcionário, é visão de ir ali, cumprir o horário e ir embora? Do que adianta a pessoa ela querer ter um casamento
Se a visão dela é visão de solteiro, ela não vai conseguir ter um relacionamento de casado. Então veja bem, quando nós buscamos ao Senhor nosso Deus, nós temos que pedir a Deus que mude a nossa condição. E Deus mudando nossa condição, Ele muda a nossa visão. Agora, Deus mudando a sua situação, meu amigo, muitas das vezes Ele não vai abrir a sua visão. Você pode até ficar rico, mas não vai conseguir manter essa riqueza. Você pode até casar, mas não vai conseguir manter esse casamento. Você pode até conquistar coisas, mas se Deus não mudar a sua condição, o diabo vai entrar no meio, ele vai atrapalhar essa situação e você vai voltar a ser o que era antes. E isso tem acontecido muito aí fora. Jesus disse, Deus disse, né, pedir aqui a Ele sabedoria, e Ele vai dar a todo mundo que pedir sabedoria. Peça sabedoria, busca as coisas lá do alto em primeiro lugar, busca as coisas de Deus em primeiro lugar, faça como Bartimeu fez. Bartimeu pediu a Jesus que ele pudesse enxergar, ver, e a Bíblia diz que após Jesus ter concebido para ele o que ele pediu, ele seguiu Jesus, caminha fora, ou seja, ele continuou na presença do Senhor Jesus. Então é impossível aquele homem voltar a mendigar, é impossível aquele homem voltar a comer o pão que o diabo amassou, uma vez que ele está andando lado a lado com o Senhor Jesus Cristo. Então, saiba hoje a diferença entre condição e situação. Peça sempre a Deus que mude a sua condição, não a sua situação. Que Deus te abençoe, siga a gente nesse canal, compartilhe esse vídeo para que possamos alcançar o máximo de almas em nome do Senhor Jesus. Aquele abraço, Deus abençoe.